Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5 da disciplina de língua portuguesa com ênfase em estudos de texto. Nós começaremos esse encontro relembrando que no encontro 4 nós falamos de duas questões muito importantes quando nós vamos compreender, analisar e, principalmente, interpretar textos. Nós falávamos dos explícitos e dos implícitos. Então, lembramos que os explícitos são todas aquelas informações que elas vêm construídas textualmente nos textos. Como assim textualmente? A partir de imagens, de desenhos e de palavras. Elas estão materialmente apresentadas ali. Por isso que nós dizemos que são informações explícitas, que uma análise circunstancial do texto já nos revela quais são as informações. Nós dissemos também que nem todas as informações estão assim na constituição material dos textos, elas podem estar nas entrelinhas. E essas informações que nós identificamos a partir da nossa interpretação, inferindo, subentendendo, é o que nós chamamos, então, de informações implícitas. Nós destacamos também que as informações implícitas, elas podem aparecer de duas formas básicas. Quem é que lembra? Pressupostos ou subentendidos. Então, na tela, vocês podem acompanhar o que está escrito ali para a gente visualizar isso antes de nós darmos sequência, então, à nossa discussão de hoje. Os explícitos, então, são informações que estão na superfície do texto. Portanto, são informações que a gente acompanha ali de maneira muito clara, identificando, então, na materialidade do texto, quer dizer, a gente não precisa ter essas expressões nas entrelinhas, elas estão ali muito claras no texto, tanto com a atividade da linguagem verbal, quanto da linguagem não verbal. Então, é fácil da gente identificar, uma questão de análise simplesmente vai permitir que a gente identifique essas expressões. Então, as informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. Então, elas estão ali, claramente fazem parte, então, das atividades do sujeito que produz o texto. Já as informações implícitas são aquelas que estão nas entrelinhas, ou seja, não estão na superfície do texto e precisam ser captadas por nossa atividade de leitor. Então, a leitura vai permitir que a gente capte essas informações implícitas. Então, se as informações explícitas estão materialmente construídas no texto e é um trabalho do autor, as informações implícitas devem ser percebidas pela leitura do leitor. Então, estão muito mais para a recepção dos textos. Então, para a gente destacar aqui os implícitos, que é o que nos interessa nesse momento, vocês podem acompanhar na tela outra vez, são as informações que são captadas a partir das inferências. Por isso que é tão comum que nos vestibulares e no Enem nós tenhamos um texto ou mais de um texto e que sejamos cobrados para inferir para fazer a inferência, ou infere-se tal coisa, para a gente identificar, então, as inferências. Quando a gente pensa em inferências, pessoal, a gente tem que lembrar de duas possibilidades, que são os pressupostos e os subentendidos. Quem que são os pressupostos? Lembrando, então, os pressupostos são aquelas conclusões, aquelas deduções que elas são óbvias, que elas não estão escritas textualmente, quer dizer, elas não estão na superfície do texto, mas porque elas são conclusões estáveis, que ninguém vai discutir, elas são refutáveis, né? Quer dizer, não tem como dizer que não, são sempre informações verdadeiras que são subjacentes ali naquele texto. Ao contrário dos subentendidos, que aí os subentendidos dependem muito mais do nosso conhecimento linguístico e do nosso conhecimento de mundo. Então, são possíveis deduções que a gente infere ali, mas que necessariamente não são verdadeiras. Elas podem ser, então, conclusões mais abertas, suscetíveis, então, a falhas e a negações. Vamos ver um exemplo aqui? Acompanhe na tela. Se nós dissermos o seguinte, enunciado: Maria está cansada de ser médica. Essa informação, ela é explícita, né? Maria está cansada de ser médica. Mas a gente pode inferir outras informações. Inclusive, a inferência do pressuposto de que Maria é médica. Porque se ela está cansada de ser médica, o que nós podemos concluir que é
infalível? Que Maria é médica. Porque se ela está cansada de ser, é porque ela é médica. Então, meu pressuposto. Por que pressuposto, gente? Porque é aquela conclusão que ninguém vai dizer que não, que é aquela conclusão verdadeira, irrefutável, estável. Mas eu também posso fazer outras inferências, porque elas não estão ali na materialidade do texto, e que eu posso levar o meu conhecimento de mundo e meu conhecimento linguístico em conta. E aí são o que, gente? São os subentendidos, são aquelas inferências que a gente extrai a partir de uma interpretação mais atenta do enunciado. Então, vamos de novo. Os subentendidos, então, são as inferências que a gente traz a partir dessa leitura das entrelinhas do texto e que não precisam ser iguais, essas inferências não precisam ser iguais para todos os leitores, porque dependem do conhecimento linguístico e do conhecimento de mundo. Então, podem ser também instáveis, porque são diferentes e porque podem ser negativas, né? Quer dizer que elas não são infalíveis, como o pressuposto é, né? O pressuposto é sempre informação que não é discutível. Está ali, todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Nos subentendidos, não. Então, quando eu digo Maria está cansada de ser médica, eu posso subentender que talvez ela esteja cansada porque a profissão é desgastante, porque eu sei, pelo meu conhecimento de mundo, que atuar como médico é algo de muita responsabilidade, de muitas horas trabalhadas, e é uma profissão que exige muito do profissional. Então, por isso que eu posso inferir que talvez ela esteja cansada, porque é uma profissão desgastante. Mas eu também posso associar que medicina e cansaço estão interligados, porque o trabalho é contínuo. Então, são inferências. Eu posso comprovar aqui só se eu tivesse um outro enunciado, né? Então, por isso que a gente diz que o subentendido, diferentemente do pressuposto, são sempre inferências mais subjetivas, que a gente pode captar e chegar a diferentes probabilidades. E lembrando também, gente, que o subentendido, como ele não tem nenhuma marca linguística que me anuncie essa possibilidade de ser verdadeira totalmente a minha inferência, eu vou ficar, né, com a possibilidade de discussão se ela procede ou se ela não procede. Então, lembrando que os pressupostos sempre vamos ter uma marca linguística, no caso aqui, ela está cansada de ser, é porque ela já é, né? Tem uma marca linguística que me confirma, que ratifica essa minha conclusão. Nos subentendidos, eu não tenho marcas linguísticas, então eu levo em conta o meu conhecimento de mundo e o meu conhecimento linguístico para captar uma nova conclusão, que é uma inferência. Vamos para o segundo exemplo. Infelizmente, meu pai continua trabalhando como motorista. Qual é aquela informação óbvia que todo mundo vai concluir, mas que não está escrita palavrinha por palavrinha? Ou seja, qual é o pressuposto deste enunciado? Que o pai está trabalhando como motorista, então que ser motorista é a profissão dele, e que o filho não está satisfeito com essa situação, ele está desgostoso com isso. Como é que eu sei isso? Porque está trabalhando como motorista, me leva a essa informação. E que ele não está satisfeito, eu tenho uma outra marca linguística. Qual é? O advérbio aqui, infelizmente. Então, eu sempre, nos pressupostos, eu sempre tenho uma marca linguística que me leva àquela conclusão. E é uma conclusão que ela é sempre verdadeira. É uma conclusão que eu não tenho como questioná-la. Ela é irrefutável, ela é estável. Bom, mas desse enunciado, eu também posso inferir outras informações. Quando eu digo, infelizmente, meu pai continua trabalhando como motorista, eu posso subentender, então, que talvez eu não goste que ele trabalhe como motorista porque o salário dele é inferior a outras profissões. Ou porque ele não encontra um trabalho melhor, ou porque ele continua trabalhando porque é a única opção que ele tem, ou porque, ainda uma outra inferência, que ele faz isso porque ele gosta, mas eu não gosto. Quer dizer, eu posso chegar a inúmeras outras probabilidades de compreensão, de interpretação, mas que podem ser colocadas em xeque, justamente porque é um subentendido. Quer dizer, eu subentendo estar ali nas entrelinhas, mas eu não tenho nenhuma palavrinha, não tenho nenhum indício, ou seja, não tenho nenhuma marca linguística que me permita dizer que esse subentendido ele é correto e ele é o único possível. Então, só para a gente lembrar que a diferença entre o pressuposto e o subentendido, que é o pressuposto, e o substantivo
Desculpem, que o pressuposto e o subentendido, os dois, né? Eles nunca estão escritos palavra por palavra ou não estão apresentados num desenho, numa imagem, que eles podem ser, então, conclusões que a gente tira a partir de dedução e indução. Sendo que o pressuposto, primeiro, ele sempre tem marca linguística, quer dizer, ele sempre tem uma expressão que vai me dar uma pista dessa conclusão e é sempre uma conclusão verdadeira. Já o subentendido não tem marca linguística, sem qualquer pista linguística, e ele pode ser bastante variável, quer dizer, ele é instável e ele depende do conhecimento de mundo e do conhecimento linguístico. Olhem só agora nessa charge. Diz o primeiro personagem. Você lembra em quem você votou nas últimas eleições? Não, não faço a menor ideia. E agora vem a continuidade da cena. Ufa, tudo certo, deputado. Pode sair sem medo. Então, olhem só, esses personagens aqui são os mesmos desses daqui, né? Cara, a charge tem um pouco de humor, tem uma visão crítica aqui. Mas o que eu posso pensar como subentendido aqui nesse primeiro diálogo? Você lembra em quem você votou nas últimas eleições? Não, não faço a menor ideia em quem votou. Quer dizer que ele não lembra, né? Então, pressupõe-se que é tão insignificante que esse personagem não lembra em quem votou, né? Isso é um subentendido. Quando a gente vai para a segunda parte do texto, a gente vê que esse aqui fez a pergunta porque ele estava querendo proteger esse aqui. Tudo certo, deputado. Pode sair sem medo. Quer dizer, o que a gente subentende aqui? Que essa pergunta que esse personagem fez para este, na verdade, era simplesmente para se certificar que esse sujeito aqui não fazia a menor ideia em quem tinha votado e, portanto, não ia lembrar que esse personagem aqui, que é um deputado, que foi eleito, teria feito algo muito ruim e que mereceria, por exemplo, uma discórdia, uma crítica. Então, ele poderia sair totalmente livre, porque não ia causar nenhum problema. Mas tudo isso eu sei porque eu faço o quê? As inferências, comparando o que está nas entrelinhas entre essas falas todas aqui. Então, se eu não tenho a capacidade, não tenho a habilidade, né, de fazer as inferências, o que eu vou fazer? Eu não vou compreender, então, que há uma inferência de que eu tenho que subentender aqui corretamente que esse personagem aqui é um deputado e, como ele fez coisas ruins, ele estava com medo de sair na rua. Então, ele dependia da falta de memória dos eleitores. Então, esse personagem aqui, ele simplesmente fez essa checagem antes para se certificar que o deputado dele poderia sair sem qualquer medo na rua. Agora, nós temos outra charge aqui. Fogaça quer ser prefeito de novo. Bom, aqui eu tenho um pressuposto, né? Se ele quer ser prefeito de novo, é porque ele, em outro momento, já foi prefeito. Isso é um pressuposto, né? Mas ele já foi prefeito antes? Aqui tem uma crítica, né? Quer dizer, ele foi, Fogaça, foi tão inexpressivo que essa pessoa aqui, esse personagem, nem lembrava que Fogaça havia sido prefeito. Então, qual o subentendido aqui? Justamente essa crítica que a inexpressividade, o governo ruim, né, que não chamou atenção no tempo de Fogaça, que essa senhora aqui nem lembrava que ele havia sido prefeito. Então, o subentendido está aqui, enquanto o pressuposto está aqui na fala da esquerda. Tudo isso eu levo em conta porque eu vou identificando os pressupostos e os subentendidos a partir, então, dessas correlações, essas informações que estão ali, não na superfície do texto, mas nas entrelinhas. Aqui a gente também tem um diálogo intertextual, quem vai lembrar aqui é uma tela famosíssima, né? O grito, só que o grito aqui é que eu tenho o pressuposto que é esse personagem aqui, ele dá o grito, né? Porque ele está amedrontado, extremamente assustado com a situação. E aí vem aqui que a situação agora é com um inseto. E aí, se a gente levar em conta a época de publicação que não aparece aqui, isso aqui tem que levar a subentender que a gente está gritando, que está super assustado com esse mosquitinho aqui, que é o mosquitinho da dengue.
Então, deveria aparecer aqui a época de publicação desse texto. Então, eu tenho que subentender que eu estou tão alarmada, tão assustada quanto esse personagem aqui da tela, mas não é em função do contexto como um todo, é uma situação particular, que é do mosquitinho da dengue, a Aedes aegypti. Agora, como que isso pode aparecer, pessoal, no Enem? Como é que essas questões de leitura e interpretação que abarcam os pressupostos, os subentendidos e os explícitos de uma maneira geral? Olhem só aqui. Aqui nós temos, de 2010, uma questão do Enem com 2 textinhos. O primeiro textinho é este, da revista Época, em que o Paulo Coelho, escritor, está com um Kindle na mão, que é esse aparelhinho aqui, que é um leitor digital, né, de livros, e diz o seguinte: o último livro que você vai comprar. Chega ao Brasil o Kindle, o livro eletrônico que guarda 1.500 volumes e promete revolucionar o jeito como lemos. Então, aqui, isso virou uma realidade, né? E agora o segundo texto. Conexão sem fio no Brasil, onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar as publicações do Kindle. E olhem só a região, né, predominantemente, que vai ter conexão sem fio. Não dá nem metade da população brasileira. E aí vem a questão do Enem. A revista Época, que é a imagem do Kindle e do Paulo Coelho, traz um anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o texto 2 traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das tecnologias de comunicação e informação nas diferentes regiões do país. A partir da leitura dos 2 textos, olhem só, está pedindo para que a gente faça uma leitura dos implícitos. Como é que eu sei? Porque é uma inferência. Toda vez que é uma inferência, é aquilo que eu vou deduzir, aquilo que eu vou concluir a partir da leitura das entrelinhas. E, nesse caso, é fazendo uma associação entre os 2 textos. Então, a partir dos 2 textos, o que eu posso concluir? Que o advento do livro digital no Brasil criará a expectativa de viabilizar a democratização da leitura, o que é representado no primeiro texto, né, com o último livro que você vai comprar. Porém, esbarra na insuficiência de acesso por telefonia, ainda deficiente no Brasil, o que é apresentado no segundo texto, que tem aquelas bolinhas, né, marcando que nem metade das regiões brasileiras terão internet sem fio. Então, como é que eu faço isso, gente? Fazendo a inferência significa que eu tenho que ler os implícitos. Aquilo que os textos não dizem textualmente, não dizem palavrinha por palavrinha, não dizem por imagens, mas que eu tenho que chegar a essa interpretação. Então, é um tipo de abordagem em que os conhecimentos, essa habilidade de leitura interpretativa dos implícitos é recorrente aqui, no caso, na prova do Enem. Ainda do Enem de 2009, nós temos outra questão aqui, que vai exigir que a gente identifique o pressuposto. E lembramos, o que é o pressuposto? Aquela informação, aquela conclusão que ela é óbvia, que ela é estável, que ela é indiscutível, mas que ela não veio claramente ali no texto. Quer dizer, ela não veio palavrinha por palavrinha. Ela está embutida ali, mas a gente tem que identificar. Vamos ver aqui, então, a questão do Enem de 2009. Nestes últimos anos, a situação mudou bastante. E o Brasil, normalizado, já não nos parece tão mítico, no bem e no mal. Houve um mútuo reconhecimento entre os 2 países de expressão portuguesa, de um lado, e de outro, do Atlântico. O Brasil descobriu Portugal. E Portugal, em retorno das caravelas, voltou a descobrir o Brasil e a ser, por seu lado, colonizado por expressões linguísticas, as telenovelas, os romances, a poesia, a comida e as formas de tratamento brasileiros. O mesmo, embora em nível superficial, dele excluído o plano da língua, aconteceu com a Europa, que depois da diáspora dos anos 70, depois da inserção da cultura da bossa nova e da música popular brasileira, da problemática ecológica centrada na Amazônia, ou da problemática social emergente do fenômeno dos meninos de rua, e até do álibi ocultista dos romances de Paulo Coelho, continua todos os dias a descobrir, no bem e no mal, o novo Brasil. Se no fim do século XIX, Silvio Romero definia a literatura brasileira como manifestação de um país mestiço, será fácil para nós defini-la como expressão de um país polifônico, em que já não é sua determinante o eixo Rio-São Paulo, mas que em cada região desenvolve originalmente a sua unitária e particular tradição cultural. É esse, para nós, o início do século XXI, o novo estilo brasileiro. No texto, a autora mostra como o Brasil, ao longo de sua história, foi aos poucos construindo uma identidade cultural
e literária relativamente autônoma frente à identidade europeia em geral e à portuguesa em particular. Sua análise pressupõe de modo especial o papel do patrimônio literário e linguístico, que favoreceu o surgimento daquilo que ela chama de estilo brasileiro. Diante desse pressuposto, olhem só aqui essa informação, que é uma conclusão clara, óbvia, inequívoca, e levando em consideração o texto e as diferentes etapas da consolidação da cultura brasileira, constata-se que, aí vem a resposta correta, que no início do século XXI ocorre o maior reconhecimento do Brasil por ele mesmo, tanto nos espaços positivos, né, a expressão que ela usa várias vezes, 2 vezes, né, tanto para o bem quanto para o mal, quanto negativos do Brasil que ele mesmo se reconhece. Então, só para a gente ver, pessoal, como que a questão dos pressupostos dessa leitura ela aparece em questões do Enem. Agora, vamos aqui para uma questão de vestibular. Nós temos uma tira aqui, e nós seremos cobrados a identificar os elementos implícitos que são importantíssimos para a compreensão da tira. Então, vem aqui. Tem a personagem que diz o seguinte: minha amiga mais terrível, a louva-deusa. E aí vem ali a imagem, né? Uma assassina fria e cruel. Seus poderes são sobre-humanos. Os que sobrevivem a seu ataque têm inveja dos que morrem. E aí, lá no final, mal posso acreditar que acabo de inventá-la, né? É o criador, né, com a sua personagem, né, a louva-deusa, e ele fica pensando como é que ele conseguiu inventar essa personagem com tantos poderes e com tanta possibilidade de, né, ser assassina e de ser tão fria e tão cruel. Mas, para melhor compreensão da tira, o leitor precisa reconhecer alguns implícitos, quer dizer, aquelas conclusões que estão ali, subentendidas ou pressupostas, mas que intervêm muito em compreender que essa personagem aqui, né, que foi criada por este aqui, ela é tão maquiavélica assim, a ponto de que os que sobrevivem a seu ataque têm inveja dos que morrem. Qual é o pressuposto? Né? Que ela é tão ardilosa, ela é tão cruel, né? Ela é tão fria que morrer é melhor do que sobreviver a ela. Quer dizer, morrer vai se tornar até uma consequência positiva, que viver com a ação dessa louva aqui, vai ser muito pior. Então, esse implícito aqui é fundamental para a gente compreender que ele lastima, né, a criação dessa personagem, porque ela é tão maléfica assim, que até os que sobrevivem ao seu ataque têm inveja daqueles que morrem, né? Que morrer é melhor. Mas eu só vou captar essa leitura simplesmente se tiver, então, a noção desse implícito. Quer dizer, se eu reconhecer que é fundamental identificar essas informações que estão ali suscetíveis para essa leitura e para a compreensão integral do enunciado, né, da tira como um todo. Aí vem uma questão bem importante: como é que a gente faz para reconhecer os implícitos e os explícitos do texto? Né? Lembrando, os explícitos, as informações dadas textualmente, e os implícitos, que são formados pelos pressupostos e pelos subentendidos, ou seja, aquelas informações que estão nas entrelinhas do texto, mas que nós temos que captar. Como é que a gente faz isso? Né? A gente observa o texto como um todo, a gente lê 1, 2 vezes, se necessário, a gente observa a questão que está nos cobrando a inferência, a identificação do pressuposto, para a gente ativar o nosso raciocínio em relação à interpretação que nos é exigida em relação àquele texto. Tem milagre, pessoal? Não tem. Tem atividade de treino e de leitura para que a gente possa acompanhar melhor os detalhezinhos em relação à identificação de subentendidos e de pressupostos. Não existe uma fórmula mágica. Exige-se atenção ao texto e uma observação bem detalhada à forma como ele é constituído. E lembrando que é muito importante que a gente leve em conta, né, o gênero textual, o veículo onde foi publicado esse texto, quem é o autor, o tema que aborda, a questão de linguagem, de estruturação do texto, as informações que são ali vinculadas. E vem uma pergunta aqui, ó. Se implícito e inferência são a mesma coisa. Bom, a gente costuma dizer, Beatriz, que
a gente faz uma oposição entre os implícitos e os explícitos no sentido de mostrar que as informações explícitas são aquelas que estão textualmente, estão na superfície do texto, enquanto que as informações implícitas não estão. As informações implícitas, elas podem sim ser chamadas de inferência, porque a gente identifica essas informações lendo, inferindo, deduzindo, né, fazendo induções. Então, a gente pode dizer que inferência é um dos processamentos para a identificação dos implícitos, sim, justamente porque a gente usa os nossos conhecimentos de mundo e conhecimentos linguísticos para chegar a determinadas conclusões, não necessariamente verdadeiras, sobre os textos e sobre os enunciados. Então, por isso que a gente pode dizer que eles são, sim, muito próximos, implícitos e as inferências. Mas lembrando, né, que as inferências, assim como as deduções e as induções, também fazem parte do processo de identificação dos implícitos. Então, vamos, na sequência, continuar estudando textos, mas agora a gente vai trabalhar bastante com aquelas questões que são explicitamente claras. No que, gente? Sobre uma questão bem básica. Hoje a nossa aula, então, é sobre os modos de organização de texto. Gente, isso aqui é muito importante, porque na sequência nós vamos estudar os gêneros textuais. Nas próximas aulas, a gente vai saber detalhadamente dos gêneros textuais mais recorrentes, como os anúncios, os e-mails, os cartazes publicitários, os anúncios publicitários, os contos, as crônicas, enfim, os sonetos, enfim, uma série de gêneros literários que aparecem nas questões de vestibular. Mas antes disso, a gente precisa entender muito bem que antes de nós elaborarmos um texto como um cartaz, a gente tem que pensar nos modos de organização. Ou seja, os modos de organização de texto, como aparece na tela para você, são os modos, o processo de organização de ideias, informações e argumentos. Mas, gente, como assim? A gente vai agrupar as informações de um jeito ou de outro, recorrendo à linguagem verbal, à linguagem não verbal, ou as duas juntas, numa sequenciação lógica. Tudo isso, gente, dependendo do objetivo que a gente quer alcançar ao fazer aquele ato comunicativo. Ao escrever, a gente vai pensar sempre num objetivo, e esse objetivo do texto vai nos levar, então, à escolha de um modo de organização textual. Então, nós temos, basicamente, gente, 5 modos de organização textual. 5 modos diferentes. Aí, primeira questão importante que aparece ali na tela, que cada um deles apresenta objetivos. Quer dizer, ele se serve a uma função quando eu quero escrever. Eu quero escrever para tal coisa. Eu quero escrever para persuadir a minha aluna que ela tem que fazer tal aula. Eu sei que isso vai mencionar um desses 5 modos, porque eu quero persuadir. Mas em outro momento eu quero escrever um texto porque eu quero relatar um acontecimento que aconteceu na minha rua hoje. Então meu objetivo não é a persuasão, é um relato. Então já vou para outro modo de organização textual. Quer dizer, então, o objetivo vai definir o modo de organização textual do meu texto, quando eu vou escrever. Cada um desses modos de organização, então, tem traços linguísticos específicos, tem os detalhezinhos que eu devo cuidar para escrever bem, e eu, como leitora, me dar bem na hora de analisá-los. Então, esse é o segundo ponto fundamental. E um terceiro, gente, nós vamos falar aqui separadamente de 5 grandes modos de organização textual, de organização de ideias num texto. Mas é importante a gente saber, e que isso fique bem claro para todos vocês, que esses 5 modos de organização textuais, que são distintos, com objetivos e estruturação distintos, eles não existem isoladamente. O que eu quero dizer com isso? Gente, bem simples. Que esses 5 modos de texto, eles podem aparecer no mesmo texto. Quer dizer, eu posso usar um pouco de um e de outro, mas sempre um deles, um apenas, não esqueçam disso, um deles vai ser dominante. Então, se eu tenho 5 modos, eu posso ter 2, posso ter 3 desses modos no mesmo texto. Mas um deles vai ser mais saliente, quer dizer, um deles vai dominar a minha composição. E aí, gente, o que acontece no vestibular? Eu tenho que saber o que domina. Aquele modo de organização que é mais forte, que é mais recorrente, que é mais intenso. Mas como é que eu vou saber isso? Se eu entender bem a lógica de cada um deles. Eu não posso confundir, eu tenho que ficar bem ciente de cada um deles, porque isso vai refletir em 2 constantes, né? Nas atividades de leitura e também lá na redação, para a gente não cometer erros crassos de não obedecer à tipologia textual das redações dos vestibulares. Então, como é que eu faço isso? Dominando isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, para quem está curioso em saber quais são os 5 grandes modos, e são 5,
com características bem precisas e que a gente não pode confundir, vamos ver, então, esse quadro que aparece aí na tela de vocês. Pessoal, olhem só, os 5 modos. Descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Cuidem, gente, porque é muito comum que na escola a gente fique só em 4, que a gente aprenda narração, descrição, dissertação e argumentação, e a gente nunca veja a injunção. Cuidado! Os textos injuntivos, eles aparecem com muita frequência nas provas do Enem, na nossa área de linguagens e tecnologias. Então, por isso que é muito importante que vocês participem muito dessa aula, façam suas perguntas. Quem está nos assistindo ao vivo pode mandar a sua pergunta via canal Tire o Professor, ou Pergunta ao Professor, ou via chat, ou quem está aqui na aula, também fique super livre para fazer a sua pergunta. Então, vamos lá aos 5 modos, então, de organização de texto. Gente, de organização de texto. Nós não estamos falando de gêneros textuais, porque desses 5 grandes modos de organização é que derivam, então, os gêneros textuais que a gente vai ver na sequência das nossas aulas, um por um. Então, vamos lá, começando pelo mais fácil. Gente, olhem só. Descrição. Quando eu faço um texto em que eu organizo todas as informações dele com predomínio da descrição, qual é o meu enfoque? É porque eu quero, meu objetivo é apresentar os traços, as características que definem aquilo que eu vou descrever. Como assim? O que eu posso escrever? Eu posso escrever um objeto, um vaso chinês, por exemplo. Eu posso descrever um ser vivo, uma celebridade, uma personalidade, um filósofo, uma pessoa. Mas eu posso descrever um ambiente. Vou descrever o ambiente da sala de convivência da minha escola. Um estado, né, de espírito, um sentimento, né? Descrever um sentimento. Tudo isso é apresentar traços que definem, que caracterizam, né? Que mostrem uma espécie de retrato verbal. Sim, de retrato verbal daquele objeto, daquele sujeito que eu me proponho a descrever. Isso é a essência da descrição. Porque eu quero, num texto descritivo, como objetivo central, transmitir para o leitor as impressões e as qualificações de algo ou de alguém. Então, é por isso que nos textos descritivos há uma ênfase em detalhes, detalhes que vão destacar como são esse sujeito, essa pessoa, ou esse objeto que eu me proponho a descrever, esse sentimento, esse lugar, esse ambiente. Por isso, pessoal, que nos textos descritivos aparecem muito, como vocês podem ver na tela, as características físicas e psicológicas quando eu estou descrevendo um sujeito, uma celebridade. Eu destaco, então, os traços relacionados, por exemplo, aos cabelos, à cor dos olhos, à pele, né, ao peso, à estatura, né? Tudo isso para descrever fisicamente. A roupa que a pessoa está vestindo no momento que eu estou descrevendo, né? O tipo da roupa, as cores, o modelo, o design, enfim, tudo, né? E as características psicológicas, como ela me parece ser, né? Se ela é uma pessoa educada, simpática, inteligente, culta. Então, são aquelas impressões em relação ao perfil psicológico. Tudo isso é muito recorrente nos textos descritivos, justamente porque é aquele retrato verbal de alguém que eu quero descrever. Bom, mas se eu for descrever um ambiente, como a sala que nós estamos aqui, eu vou destacar o espaço dela, quantas janelas ela tem, como é que é a iluminação, qual é, então, o tamanho total, a altura, quais são os objetos que essa sala comporta. Enfim, eu estou compondo um retrato verbal desse ambiente. Então, isso é com o objetivo de trazer os traços daquele objeto que eu estou descrevendo. É muito comum, quando a gente vai explicar, por exemplo, uma localização, a gente dizer para a pessoa que um traço, um ponto de referência, que a gente vai dar algumas características. Na segunda esquina tem um prédio de 2 pisos, com todo amarelo. Quer dizer, você vai ajudar na identificação, vai compor um retrato verbal daquele objeto, daquele ambiente, daquele lugar, daquela pessoa. Então, quando a gente faz isso, o que a gente tem? Um texto, basicamente, descritivo. Características, então, dos textos descritivos. Acompanhem na tela, então. Retrato verbal, quer dizer, eu vou recolher o máximo de informações, como se eu fosse enxergar uma imagem daquilo. Mas eu não tenho a imagem, eu tenho o quê? As palavras. Então, as palavras vão descrever aquele objeto. Então, se eu tenho o enfoque em descrição, gente, a ausência de ação em relação de anterioridade e posteridade. O que quer dizer isso? Eu não vou contar fatos, eu vou descrever
num momento estático, então não tem o antes e o depois, não tem essa preocupação. Então o tempo ele é estático. Fulana se parece, vou geralmente usar um único tempo verbal. Além disso, gente, predomínio dos termos que são substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Por que os substantivos? Porque eu vou dar nome, né? Eu vou caracterizar, né? Alguns elementos, né? Como a cor, a altura, a estatura, o tamanho, e eu vou qualificar. Como é que eu vou qualificar? Com adjetivos, né? Que vão dar essa nuance mais detalhada, né? Cor clara, azul do céu, azul esverdeado, né? Tamanho médio de 1,60 m. Quer dizer, eu vou fazer essas qualificações com adjetivos e locuções adjetivas que me ajudam, então, a compor esse retrato verbal. Então, isso é outra característica dos textos descritivos. Nos textos descritivos, também há utilização de enumeração, né? Eu apresento, aquela sala apresenta 5 características principais. 1, 2, 3, 4, 5. Isso ajuda na organização. Então, é uma marca linguística dos textos descritivos. Usar a enumeração para organizar as informações. E, além das enumerações, como aparece ali na tela para vocês, a comparação. Então, as comparações também ajudam a gente a compor esse retrato verbal, né? No momento que eu faço comparação, aquele prédio é tão alto, é tão grande, é tão luxuoso quanto tal, quer dizer, eu também ajudo a compor esse retrato, né, essa imagem verbal que aparece ali no texto. Então, todos os atributos, essas marcas, esses recursos linguísticos que a gente usa para descrever, vão caracterizando os textos descritivos, independentemente do gênero. Daqui a pouquinho a gente vai falar quais são. Presença de verbos de ligação. E aí, você tem que lembrar, quais são os verbos de ligação? Quem é que lembra aí? E já vou explicar por que os verbos de ligação. Verbos de ligação, quais são? Ninguém lembra, mas eu lembro. Vamos lá. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Em alguns casos, o verbo andar. Porque, gente, os verbos de ligação são chamados justamente de verbos de ligação porque eles não indicam ações. Eles fazem uma ligação entre o qualificativo, o adjetivo e o referente. Olhem só. Tenho 3 frases aqui com 3 verbos de ligação. Por que eles são verbos de ligação? Eles só fazem a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Em outros termos, entre o referente e a qualificação desse referente. É como se não houvesse significado, como se eu tirasse esse verbo aqui, porque ele só tem função de ligar uma palavrinha à outra, estabelecendo relações de sentido, como se dissesse Clara alta, Clara calma, a Clara doente. Dá para entender, né? O verbo só surge aqui para fazer o link entre o sujeito e o predicativo, entre o referente e o seu qualificativo. Por isso que a gente chama que esses verbos são de ligação, eles não indicam ações como varrer, pular, nadar, cantar. É diferente a concepção dele. Então, quando eu quero descrever como alguém é, como alguém está, como alguém parece, e o verbo parecer não apareceu aqui, né? Que ele também é. Eu tenho as descrições. Eu tenho um atributo de Clara. Clara é alta, Clara é calma, Clara permanece doente. Então, por isso que os verbos de ligação são marcas linguísticas nos textos descritivos. Tá? Então, anotem que os verbos descritivos, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, o andar em algumas circunstâncias, e o verbo parecer também. O andar, por exemplo, é quando dá essa perspectiva aqui, ó, de fazer só uma ligação. Eu ando triste. Eu triste, faz uma ligação, né? Não é andar no sentido de caminhar, de se deslocar. Quando não tem significado de se deslocar, né? Andar
é um verbo de ligação, como neste exemplo aqui, tá? Não é sempre que o verbo andar é um verbo de ligação. Esses outros aqui são sempre de ligação, porque eles nunca indicam ação. E quando eles não indicam ação, eles são verbos de ligação. Certo? Então, voltando lá para a nossa tela, vamos lembrar, então, que além dessas características dos textos descritivos, nós temos os verbos flexionados no presente ou no pretérito. Por que a gente no presente? Porque dá uma imagem, né, do tempo do agora, né? Ele se parece, ele permanece, então ajuda nessa particularidade de composição desse retrato. E os verbos no passado, ela foi, ela era, quer dizer, ajudam também a pensar numa perspectiva, especialmente quando a gente vai comparar, né, como ela era e como ela é, presente e passado. Então, são marcas recorrentes. Emprego de orações coordenadas justapostas, justamente porque não tem essa perspectiva de encadeamento temporal, né, o antes, o depois. Então, as orações coordenadas justapostas, aquelas que também não têm tantas conjunções, elas vão ser recorrentes como marcas, então, dos textos descritivos. E aí a gente vai ter um exemplo na sequência, né, de textos descritivos. Mas antes deste exemplo, a gente poderia simplesmente dizer, por exemplo, que nós estamos numa sala branca de 20 metros quadrados, que é composta de 4 painéis de iluminação LED, com 25 cadeiras pretas, com mesas brancas para assento confortável dos alunos, mais um projetor multimídia, uma câmera, 3 computadores, etc, etc. Quer dizer, nós estamos fazendo uma descrição de um ambiente, né? Uma situação hipotética. Então, quando a gente apresenta vários traços que definem, que compõem esse retrato verbal de um objeto, de um ser, de um ambiente, o predomínio é da descrição. E aí, vamos pensar que a descrição ela pode acontecer de 2 maneiras. Observem na tela. Nós temos 2 tipos de descrição. A descrição subjetiva e a descrição objetiva. Como assim, gente? Quando eu descrevo um objeto, por exemplo, eu descrevo uma caneta. Essas canetas que nós estamos usando aqui em aula. Todo mundo vai chegar a essa conclusão que essa caneta tem por volta de 12 centímetros, que ela tem um formato circular, que ela tem uma tampa removível, que ela é azul, de tinta azul. Todo mundo vai olhar para isso aqui e vai chegar à mesma conclusão, certo? Ninguém vai pensar diferente. Isso a gente chama de uma descrição objetiva, que aquela, como o próprio nome diz, né? Ela é objetiva, ela é clara, ela é nítida, é aquela conclusão que todos vão chegar. Agora, se eu descrevesse as emoções, o que essa caneta me lembra, que sentimentos ela me traz, que recordações ela me oportuniza, isso são meus, né? Descrição subjetiva. Essa caneta me lembra da infância, essa caneta, por fato de ela ser azul, de uma cor vitoriosa, do Grêmio, que ganhou ontem, né? Quer dizer, eu trago toda essa parte mais pessoal, eu tenho uma descrição subjetiva, que é muito particular. Então, a gente pode descrever, gente, o mesmo objeto de forma objetiva, que é igual para todo mundo. Quer dizer, todo mundo chegaria a essas mesmas conclusões, elas são irrefutáveis, ou com descrições subjetivas, que são muito presas a quem escreve, às sensações, ao olhar pessoal de quem descreve uma caneta, por exemplo. Então, é isso que vai marcar, e acompanhe na tela, os tipos de descrição subjetiva e descritiva. E aí, uma perguntinha básica. Eu posso ter descrição subjetiva e objetiva no mesmo texto? Sim ou não? Sim. E aí a gente tem que identificar, né? Os textos literários adoram qual tipo de descrição? Sub ou objetiva? Subjetiva, é isso mesmo. Quando eu tenho, por exemplo, um verbete do dicionário, e eu quero procurar o significado de uma palavra lá naquele verbete, eu tenho uma descrição objetiva, né? Por exemplo, quando eu vou lá na bula de remédio e eu vejo a composição daquele medicamento, daquele comprimido que eu comprei, eu tenho uma descrição objetiva ou subjetiva? Objetiva, né? Ela é clara, ela é igual, ela é
Indiscutível. Então, vamos aqui na tela. Na descrição subjetiva, para vocês não esquecerem, são as descrições de algo ou de alguém, né, salientando as impressões pessoais de quem escreve aquela descrição, ou seja, do locutor do texto. Então, marquem essa perspectiva que a descrição subjetiva são as impressões pessoais. Então, elas não precisam ser verdadeiras nem falsas, elas são impressões pessoais. E como são impessoais, né, são subjetivas. Como é que eu sei que uma descrição é subjetiva? Quando tem interferência emocional. Ah, eu gosto muito daquela caneta porque ela é azul, ela me lembra o Grêmio. Super emocional. Uma transmissão de visão pessoal. Eu adoro essa caneta. Também porque, pelo fato de ser azul, ela me traz uma tranquilidade. Tudo que é azul me lembra a paz. Pessoal. Olha, até o texto na primeira pessoa. Utilização de muitos adjetivos, a utilização de substantivos abstratos e a utilização da função poética da linguagem. Quer dizer, aquela descrição ela vem toda figurada com sentido conotativo. Nós já vimos aqui o que é a linguagem conotativa. Então, na descrição subjetiva, nós vamos ter vários traços linguísticos que vão apontar que é algo muito pessoal, que é aquele objeto que é descrito, mas com um olhar subjetivo do locutor. Quer dizer, não é igual para todo mundo, né? Se a gente fosse apresentar, pedisse para um colorado, né, um torcedor do Internacional, descrever uma caneta azul, provavelmente seria uma descrição mais negativa em função da cor. Um gremista já vai gostar porque é azul, vai lembrar Grêmio, etc, etc. Quer dizer, o mesmo objeto, quando ele é descrito de forma subjetiva, ele vai gerar retratos, né, bem distintos, bem pessoais. Na descrição objetiva, não, né? É igual para todo mundo, por isso que a gente diz que é a forma exata e realista com características concretas e físicas de algo sem atribuir juízo de valor. Não faz lembrar nada, né? Não faz um julgamento positivo ou negativo. Quer dizer, está ali e é variável. Depende do emissor, dos valores, das experiências que aquele objeto lembra, né? Na descrição objetiva, então, a descrição é direta, neutra, quer dizer, não tem esse juízo de valor. A valorização, então, da imparcialidade, justamente porque todos nós, né, numa descrição objetiva, vamos descrever um objeto e vamos chegar aos mesmos traços, né? Claro que escritos com palavras, né, com uma linguagem diferente, mas vamos chegar às mesmas constatações. Então, uma descrição mais realista, né, mais clara. A transmissão dos detalhes é com exatidão. Então, eu não vou dizer que havia uma ou duas portas, eu vou dizer que havia duas portas em formato retangular, medindo 1,80 por 1,20. Vou ter essa exatidão nas informações dos detalhes, né? Utilização de substantivos concretos também e utilização da função referencial. Por quê, gente? Porque a descrição ela é mais exata, então ela é mais perfeita, então ela não pode suscitar duplas interpretações, ela não é uma impressão, ela é uma descrição exata. Então, eu vou usar a linguagem em sentido denotativo também. Olhem só o exemplo aqui. O Laboratório de Análises Clínicas Alfa, situado na cidade de São Paulo, é uma referência em exames clínicos e atende pacientes do SUS e de convênios particulares. Fundado em 1953 por médicos especialistas em cardiologia, o laboratório realiza mais de 50 tipos de exame, entregando resultados confiáveis a seus pacientes. Participa desde 6 de junho de 95 do PNCQ, Programa Nacional de Controle de Qualidade, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Está avaliado entre os melhores laboratórios participantes do Brasil, com diplomas sucessivos de excelência. Dispõe de selo de excelência de prata há 15 anos. Bom, gente, primeiro, por que eu sei que aqui há predomínio da descrição? Porque há uma ênfase de detalhes que me permite conhecer, ter quase um retrato do que é o laboratório de análises alfa. Então, sobre o laboratório de análises alfa, eu vou ter várias informações. Querem ver? Primeiro, ó, tenho lá meu referente, né? Sobre ele eu vou falar que ele é uma referência em exames clínicos, primeira informação. Segunda, que ele atende pacientes do SUS e de convênios particulares. Terceira informação, que ele foi fundado em 1953.
Outra informação, que ele realiza mais de 50 tipos de exames, que os resultados deles são confiáveis. Olhem só quantos atributos, quantos qualificativos, quantos detalhes, né? Quantos traços que me caracterizam quem é o laboratório Alfa. Outra informação, ele está entre os melhores laboratórios, eles têm diplomas de excelência e ele funciona e existe há 15 anos. Quer dizer, eu selecionei uma série de informações que me mostram quem é o laboratório Alfa. Como é que eu faço isso? Lembra que a gente falou que a predominância dos verbos no presente? Está aqui, presente, presente. O que mais? Presente, verbo no tempo presente, verbo no tempo presente. Quer dizer, me ajuda a consolidar a marca linguística do texto descritivo. Segundo detalhe, nós falamos que os verbos de ligação são frequentes. Olhem só. Verbo ser, é. Verbo estar, está. Verbos de ligação aqui são abundantes. Quer dizer, são essas marcas linguísticas. Frases coordenadas justapostas. Olhem só, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Uma do ladinho da outra, né? Separadinhas por vírgula. Em algum caso aqui, com conectivo. Então, as frases são mais curtas, porque também favorecem a percepção desses traços. E se a gente fosse perguntar aqui? Aqui nós temos uma descrição objetiva ou subjetiva do laboratório de análises clínicas Alfa. O que vocês acham? É objetiva, quer dizer, uma descrição mais exata, mais clara, com predomínio de informações precisas, ou uma descrição que passa pelo aquele olhar pessoal, por aquelas impressões subjetivas de quem escreveu esse texto? O que vocês acham? Descrição objetiva, mais imparcial, mais exata, ou uma descrição subjetiva, aquela mais pessoal, com traços, com as percepções do redator? O que vocês acham, pessoal? Quem pensou que aqui tem um predomínio da descrição subjetiva, se enganou. Por quê? Porque aqui são descrições exatas, claras, e não tem nenhuma marca da impressão da perspectiva pessoal de quem escreve. Então, são todas informações que são claras, perceptíveis em relação ao laboratório Alfa. Gente, isso foi, então, a questão dos textos descritivos. Então, textos descritivos, vamos fazer um esquema aqui, que a gente vai completando até o quinto, que são aqueles textos, então, que buscam apresentar traços que definem, de uma perspectiva objetiva ou subjetiva, o objeto, ou a pessoa, ou o ambiente, enfim, o que se pretende descrever. Então, para a gente pensar aqui, nos textos descritivos, qual é o principal objetivo, qual é o principal propósito? Apresentar traços característicos, traços que definem o objeto ou o sujeito a ser apresentado. Então, esse é o objetivo. Vamos dividir aqui. Quais são as marcas linguísticas? Verbos de ligação, o que mais? Uso abundante de adjetivos e locuções. Locuções adjetivas também. Verbos de ligação, uso de adjetivos, orações justapostas. Que gêneros textuais usam muito os textos descritivos? O que vocês acham? Onde é que a gente pode encontrar, de maneira mais clara, textos descritivos? Os gêneros textuais que salientam a descrição. Quem é que já fez retrato falado? Quando a polícia está, por exemplo, investigando
alguém, um criminoso, está à procura dele, procurado tem um retrato falado, né? Características físicas e de perfil psicológico daquele sujeito. Então, isso a gente chama de retrato falado. Que outro gênero a gente vai encontrar a descrição? Vamos aqui. Sabem aqueles textos que definem o perfil de quem é do signo de Áries, de Câncer, de Peixes? Perfis. Os perfis do zodíaco. Todos os textos que são perfis têm predomínio do quê? Da descrição. A bula, na parte de composição, específica na parte de composição do medicamento, ali naquela partezinha da bula, tem predomínio da descrição, que vai dizer quantos miligramas de cada componente, qual o percentual, como é que é composto aquele produto. Os rótulos também de produtos, vou botar aqui, os rótulos de shampoo, qualquer produto que a gente compra no supermercado tem predomínio da descrição, porque ali atrás a gente vê todas as informações, como foi produzido, a data de fabricação, de validade, como é que ele foi composto, né, quais são os ingredientes que estão ali, se é adequado ou é indicado para quem tem lactose ou intolerância à lactose, tem glúten, não tem glúten, aquelas informações básicas que descrevem a natureza do produto. Inclusive, quantos gramas, quantos mililitros tem ali naquela embalagem. Então, isso marca o quê, gente? Os gêneros textuais em que a descrição é predominante. Mas isso é para a descrição. Agora a gente vai ver outro modo de organização, que é a narração. E até vou colocar aqui tudo igual. Em vez de descritivos, eu vou colocar a descrição aqui para fazer tudo do mesmo jeito. Descrição. Agora, o objetivo vai ser diferente. Vamos acompanhar na tela, então? Gente, os textos narrativos, o próprio nome diz. Narrar. Narrar. Narrar já supõe contar, relatar. Então, aqui, gente, se eu vou relatar, eu tenho que relatar fatos. Eu vou contar alguma coisa. Alguma coisa que aconteceu, ou seja, algo que é real, ou algo que é fictício, que poderia ter acontecido, que teria acontecido, que eu inventei, né? Então, a narração, basicamente, é a enunciação de fatos que envolvem ações de personagens encadeadas no tempo. E aí, gente, basicamente, o objetivo dos textos que são narrativos é o quê, então? Apresentar fatos. E eu vou colocar aqui, reais ou não, porque aqui estão os textos literários também. Apresentar, deixa eu escrever melhor, fatos reais, como as notícias, as reportagens, mas os romances e os contos criam fatos, né? São ficção, então fatos não reais e reais. Apresentar fatos vou botar aqui no tempo e no espaço, quer dizer, fatos que acontecem em algum lugar, em algum tempo, né? Por isso, gente, que a gente costuma dizer que uma das marcas linguísticas da narração é, se eu vou contar algo que aconteceu. Então, verbos no pretérito. Então, é uma marca linguística. Verbos no pretérito. E eu vou contar tudo isso respondendo a 5 questões básicas. Então, todo texto narrativo ele vai responder, vai contar o que aconteceu, o que teria acontecido. Mas, para acontecer, tem que envolver alguém, né? Que vai estar em algum lugar e em alguma época. E isso vai gerar alguns detalhes, né? Por que isso aconteceu? E pode até ter essa outra pergunta aqui, ó. Por que aconteceu e quais as consequências? Quer dizer, eu vou ter sempre esses elementos
na narração. Quer dizer, que no texto narrativo a gente vai responder, basicamente, essas 5 questões aqui, né? Em geral, essa aqui também aparece, por isso eu vou deixar 6 questões aqui, e não só as 5 que são obrigatórias. Então, eu vou contar algo que aconteceu, o quê? Ou seja, eu vou narrar alguma coisa que a gente vai chamar de enredo, que são os próprios fatos que vão acontecer envolvendo alguém. Esse alguém a gente chama de personagem, que vai estar em algum lugar, ou seja, em algum espaço, e que vão existir em algum tempo da história, ou seja, vão existir em algum tempo. Isso que a gente chama, então, dos elementos da narrativa, que são 5 questões, são relacionadas, então, aos elementos da narrativa. Toda narrativa vai ter isso. E onde é que eu encontro esses textos? Notícias, nas reportagens, nos romances, nos contos, nas novelas. Todos esses gêneros textuais aqui, a gente vai encontrar, então, a predominância do modo narrativo. Então, o modo narrativo é aquele modo em que meu principal objetivo é o quê, gente? Apresentar fatos reais ou não, né? Reais ou fictícios, no tempo e no espaço. E esses fatos sempre vão ser baseados em algum assunto, tem um enredo que obviamente, envolve algum personagem, ou mais de um personagens, que estão em algum lugar, em alguma época. E aqui são os detalhes, né? Porque acontece, quais são as consequências desses acontecimentos. Então, é o desenvolvimento da trama. Então, vamos ver aqui, ó. Por isso que na tela, acompanhando agora, por isso que na narração eu tenho enunciação de fatos. E lembrando, gente, que os fatos são reais ou fictícios, que envolvem personagens encadeadas, então, essas ações no tempo. Ou seja, eu vou ter sempre uma organização temporal. Quer dizer, eu vou marcar quando essas coisas acontecem, o que não é uma característica dos textos descritivos. Nos textos narrativos, a gente vai fazer essas marcações temporais. Por exemplo, quando João era criança, quando João era adolescente, na fase adulta, na velhice, João era assim, assado. Quer dizer, eu vou ter essa marcação temporal. Então, os advérbios vão aparecer bastante aqui, porque os eventos vão ser narrados numa sucessão temporal. Predominam, então, agora aqui, gente, os verbos de ação. Por que predominam os verbos de ação? Vamos anotar aqui também. Verbos de ação. Vou botar até em cima. Aqui, nos textos descritivos, a gente tinha os verbos de ligação, como eu expliquei para vocês, né? Aqui, se eu tenho que narrar fatos, eventos, quer dizer que coisas acontecem, então tem que ter ação. Por isso que os verbos são de ação. Ele nasceu, ele morreu, ele casou, ele se separou, ele se divorciou, ele teve filhos, quer dizer, são sempre verbos que denotam ação em geral no passado, por isso o predomínio de verbos no pretérito. No texto narrativo, na tela vocês podem ver também, é um tipo de texto, então, que vamos ter personagens no tempo e no espaço, como nós já falamos. Geralmente, os textos narrativos são escritos em prosa, porque geralmente os textos narrativos são escritos em prosa, mas não sempre. Porque eu posso contar uma história numa música. Olha o sertanejo universitário, por exemplo. Algumas das canções que são de maior ibope no sertanejo universitário são o quê, gente? As canções que contam historinhas de amor entre um homem e a mulher que não dá certo. Aquelas questões de sofrência são o quê? Narrações. E são escritas em verso. Então, por isso que a gente diz que os textos narrativos, geralmente, são em prosa. Mas não quer dizer que eles sejam apenas em prosa. Então, há poemas narrativos, há canções, como essas do sertanejo universitário, que contam historinhas. E se elas contam historinhas, elas são textos narrativos. ênfase, narração, então, como a gente já falou, romance, conto, novela, notícia, reportagem. Então, só para a gente lembrar dos elementos da narração, rapidamente aqui. Sempre eu vou ter um enunciador, aquele que vai contar aquela história, né? Por exemplo, no caso da reportagem e da notícia, é o jornalista que faz o papel, né, de aquele que conduz os fatos, aquele que vai narrar a história, né?
essa perspectiva dos tipos de narrador a gente vai ver lá na sequência, mais tarde, quando a gente analisar os textos narrativos literários. Enredo. O que é basicamente o enredo? É a trama em si, né? Ou seja, são os eventos que acontecem, né? Os acontecimentos. Personagens. Os personagens são os entes, né, sobre os quais há ações, né? Então, são personagens que representam pessoas. No caso das fábulas, são os animais. Aqueles que falam, aqueles que agem, são chamados de personagens. Tempo, né? É a marcação de quando a história acontece, e espaço é o local onde os eventos, os acontecimentos ocorrem. E depois a gente vai ver lá adiante que esses espaços e esses tempos eles têm classificações específicas, mas por hora isso aqui é suficiente para a gente saber. Então vamos ver aqui um exemplo, uma notícia do jornal do site da Globo, dia 1. O médico plantonista, ó, tem um personagem aqui, do Hospital Santa Rosa, local, Serra Negra, foi afastado do trabalho, ou seja, aqui eu tenho o fato, o que está acontecendo, o enredo, após ter uma foto sua publicada numa rede social com o título "Uma imagem fala mais que 1000 palavras". Na foto, Guilherme Capel Páscoa mostra o receituário médico com o seguinte dizer: não existe pneumonia e nem raio-x. Isso aqui foi uma notícia de grande repercussão, né? Mas por que isso aqui nos interessa? Por que isso aqui é um exemplo de narração? Porque está relatando um acontecimento, no caso verídico, que envolve alguém, esse médico plantonista, que a gente sabe aqui o nome dele, que se envolveu em acontecimento em um lugar específico, né? De uma dada época. A gente sabe que isso aqui aconteceu em julho de 2016, quando essa notícia foi publicada. Olhem só, os verbos, né? Vamos marcar aqui os verbos também no passado, né? Ele foi afastado depois de ter a sua foto publicada, aqui passado também, né? E aqui a frase, né, para comprovação do fato daquilo que ele escreveu no receituário, ironizando, então, os pacientes que ele atendia. Isso, então, são as marcas dos textos narrativos. Então, quando eu quero contar uma história que aconteceu ou não, né, aconteceu de verdade, ou foi algo fruto que é da minha imaginação, eu elaboro um texto narrativo tentando responder, basicamente, a essas perguntas aqui. O que aconteceu, com quem, onde e quando, que é obrigatório para todos os textos narrativos. E se eu quiser ser melhor e mais completo, eu explico as circunstâncias de como isso aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quais as consequências disso. Mas nem sempre eu quero contar um acontecimento e descrever as particularidades de alguém, de um objeto. Às vezes eu quero fazer outra coisa. E eu quero dissertar. E aí vem o outro modo de organização, que a gente chama de dissertação. O que é a dissertação, gente? Olhem só na tela. É a enunciação que busca refletir, debater, discutir, questionar. Olhem só quantos verbos nós temos aqui. Ó. Refletir, debater, discutir e questionar. Isso aqui já é a chave da questão. Quer dizer, se eu quero refletir, debater, discutir, questionar, quer dizer que eu tenho que apresentar, elucidar o assunto, o tema do meu texto, aquele sobre o qual eu quero escrever. Então, quando eu tenho um texto dissertativo, eu escolho um assunto sobre o qual eu vou apresentar várias nuances que permitam ao leitor refletir, debater, discutir e questionar aquele tema. Ou seja, eu quero elucidar aquela questão-chave do meu texto. Então, aqui, gente, eu não quero descrever características nem contar episódios. Eu quero esclarecer, eu quero elucidar, permitir que o leitor compreenda melhor o meu assunto. Vamos imaginar que meu assunto fosse aborto. Eu quero explicar o que é o aborto, elucidar. Eu posso elucidar esse tema dizendo o que é aborto, numa perspectiva constitucional, numa perspectiva da medicina. Eu posso apresentar que aborto, em algumas circunstâncias, ele é crime, em outras não. Eu posso situar, né, elucidar como é que o aborto é visto nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Quer dizer, eu quero esclarecer melhor sobre aquele tema. Isso é dissertar, né? É debater, discutir, apresentar várias informações que permitam a compreensão
melhor, mais completa daquele tema. Então, por isso que a gente diz dissertação. Na dissertação, a gente tem duas possibilidades de fazê-la, né? Notem que lá na descrição tinha a descrição objetiva e a descrição subjetiva, que dependiam, então, do meu olhar, né? Mais pessoal, descrição subjetiva. Mais exata, igual para todos, objetiva. Aqui, gente, na dissertação, a gente também tem dois tipos de dissertação. Olhem só, a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Vamos ver a diferença entre elas, tá? Olhem na tela o quadrinho ali que eu fiz para vocês. Dissertação expositiva. Pense assim, exposição. É quando você mostra. Como se a gente fosse numa exposição, por exemplo, de quadros de artistas locais. A gente vai lá e a gente olha, né? A gente vê vários quadros, muitos deles sobre o mesmo tema, e são lá expostos, né? Ninguém está tentando nos vender, dizer que o quadro 1 é melhor que o quadro 2, que é melhor que o quadro 3. Não, eles estão lá, eles são expostos para a gente, como espectador, como leitor, se esclarecer, né? Saber mais sobre aquela arte. Então, isso é uma dissertação expositiva também, é o mesmo pressuposto, né? A intenção é a exposição de ideias, de teorias, de conceitos, sem tentar convencer, aqui é importante, ó, sem objetivar, convencer o leitor sobre alguma coisa. Então, quando eu faço um texto dissertativo expositivo, eu vou trazer várias abordagens que elucidem melhor, por exemplo, sobre o que é o aborto, aquele exemplo que eu dava para vocês, né? Como o aborto é visto aqui nos Estados Unidos, na Europa, quais são as formas de aborto, quais são as formas que são legais e quais são as ilegais de fazer aborto. Estou elucidando o assunto, né? Estou dando maior esclarecimento sobre o tema. Mas, em outras circunstâncias, eu posso fazer esse debate, mas com uma intenção diferente, que é persuadir o leitor, convencê-lo, né? Então, eu vou fazer, então, neste caso, uma dissertação argumentativa. Quer dizer, eu vou recolher várias informações que elucidem sobre aquele assunto, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter um convencimento, um objetivo de convencer sobre aquele assunto, né? Então, eu vou recolher, né, exemplos, fatos, ou trazer dados estatísticos que me permitam, então, tentar convencer alguém sobre uma ideia ali na minha dissertação argumentativa. Notem que a dissertação expositiva eu apresento informações, mas eu não tento convencer o leitor de nada. Nas dissertações argumentativas, eu, além de trazer várias informações que elucidem aquele assunto, eu tento persuadir o leitor, eu tento mostrar um lado que seja positivo, que seja melhor, que seja mais adequado. Eu me posiciono. Por isso que a dissertação é chamada dissertação argumentativa. Então, além de eu ter domínio do assunto, ou seja, eu elucidar o tema, ou seja, dissertar, eu tenho um posicionamento, ou seja, eu tenho uma argumentação. Por isso que a gente chama de dissertação argumentativa, que é a dissertação do Enem, que é uma dissertação argumentativa, né? Texto dissertativo argumentativo. Vamos ver esse exemplo aqui. Será que esse exemplo aqui, ele é uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa? Vamos lá ver aqui um textinho da Gazeta do Povo. Não existem, de fato, razões fisiológicas, biológicas ou clínicas para acelerar o processo de morrer. Existem, sim, razões antropológicas, éticas, culturais e religiosas, favoráveis ou contrárias, que estão envolvidas dentro deste difícil debate. Dessa forma, a eutanásia deixa de ser um problema interno exclusivo da medicina atual para se transformar em algo muito mais amplo e complexo, que transcende ao universo biológico e ao ato da medicina científica e passa a atingir toda a sociedade. Tem uma opinião marcada aqui? Ele tenta nos dizer assim, esse debate é uma coisa que ele se coloca em cima do muro, que ele não defende, não se posiciona, ou ele já disse que ela é alguma coisa? Olha só. Deixa de ser um problema exclusivo da medicina e passa a ser algo muito mais amplo. Ele já está argumentando, né? E olhem só marcas aqui de argumentação. Não existem, de fato, razões fisiológicas ou clínicas para esclarecer o processo de morrer. Ele já está opinando, né, sobre isso que ele vai elucidar a partir da eutanásia, que é um exemplo, né, da questão de como morrer. Então, aqui a gente tem um exemplo de dissertação expositiva ou argumentativa?
argumentativa. Quer dizer, eu vou, na dissertação, então, trazer várias informações que me ajudem, então, a um posicionamento. Por isso que é uma dissertação argumentativa. Então, vamos aqui para o nosso quadro. Quando eu tenho um objetivo de esclarecer, elucidar sobre um tema, apresentar várias informações que me permitem compreensão do tema melhor. Vou botar aqui, permitem melhor compreensão do assunto. Eu tenho o predomínio do quê? Da dissertação. E lembrando que, às vezes, eu só quero fazer isso expondo várias nuances, várias perspectivas de leitura sobre aquele mesmo assunto, né? O que a medicina entende, o que o judiciário entende, o que a sociedade entende. Trago essas informações sem me posicionar, ou seja, dissertação expositiva. Mas, às vezes, eu quero ir mais além, eu quero simplesmente apresentar dados, né? Que já me leve a um ponto de vista que demarque a minha opinião. Então, eu tenho uma dissertação e argumentação ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma dissertação argumentativa. Então, quando eu não fico só querendo dissertar, não fico só esclarecendo, trazendo várias informações, dados, fatos, exemplos que elucidem melhor, que facilitem a compreensão sobre aquele tema. Eu trago também uma perspectiva de tentar convencer também sobre a minha opinião. Então, eu tenho uma dissertação argumentativa. Então, quais são as marcas linguísticas dos textos dissertativos? Primeiro, né, os textos dissertativos, justamente porque eles querem esclarecer, eles vão ter predomínio da função referencial, né? Se eles querem elucidar melhor sobre um assunto, então, a função referencial, ênfase na informação, como a gente já viu aqui em aula, ela é fundamental. A linguagem vai ser culta. Porque se eu quero esclarecer, fundamentar, trazer várias informações sobre diversos pontos de vista sobre um determinado assunto, eu vou fazer isso através da linguagem culta. Os verbos, em geral, são no presente. E eu trago citações, dados estatísticos. Opa, já ia colocar exemplos aqui. Citações, dados estatísticos. Exemplos, tudo isso para elucidar, me ajudar a elucidar melhor aquele assunto sobre o qual eu estou dissertando. Gente, em que textos eu encontro basicamente a dissertação? Bom, a própria dissertação, né? Às vezes na escola a gente escreve uma dissertação, nos cursos de mestrado a gente também desenvolve uma dissertação. Onde mais que eu encontro a dissertação? Por exemplo, artigos científicos de natureza bibliográfica, eu encontro a dissertação também, né? Alguns artigos de jornal, que não são artigos de opinião, eu vou encontrar a dissertação também. Então, a dissertação ela vai ser um modo de organização de texto presente para esclarecer, elucidar, fazer com que se haja se tenha uma noção mais completa sobre um assunto, né? Por isso que a gente traz citações, dados estatísticos, exemplos que ajudem a situar o leitor melhor sobre aquele tema. E eu encontro isso na dissertação, enquanto gênero textual, nos artigos científicos e artigos de jornal também. Agora a gente vamos para o quarto modo de organização, que a gente chama de argumentação, que é fundamental. Tá? A argumentação, então, vamos acompanhar na tela, que tem uma característica fundamental. E eu vou marcar aqui porque ela é muito importante. É isso aqui que faz com que eu tenha total discernimento do texto dissertativo para o texto argumentativo apenas. Toda vez que eu faço um texto, né, que é
basicamente, que predomina nele a argumentação, o que eu tenho? A defesa de uma opinião. Eu tenho que ter sempre uma tese. Se eu não tenho tese, eu não tenho argumentação. Isso você tem que ter muito claro. Então, eu tenho que ter sempre a presença de uma tese. Nas dissertações, a gente tem tese? Não tem tese. A gente tem tese na argumentação. Então, eu tenho que ter uma opinião que vai me gerar, então, uma tese, né, aquilo que eu preciso defender, e não só defender, eu tenho que tentar convencer o interlocutor de que essa minha tese está adequada. Então, por isso que eu tenho uma série de argumentos que eu uso para desenvolver essa minha tese. Por exemplo, a exemplificação. Eu vou apagar aqui. Tá, borracha aqui. A exemplificação, que vocês vão ver nas aulas de redação, a alusão histórica, a comparação por semelhança ou por contraste, raciocínio lógico através de causas e consequências. Todas essas possibilidades de argumento servem justamente para convencer o interlocutor, que é, então, um pressuposto fundamental. Defender uma opinião, uma tese e convencer o interlocutor é típico, então, do texto argumentativo. Então, nessa imagem aqui que está na tela de vocês, a gente tem uma síntese do que é a argumentação. Gente, a argumentação é sempre, então, que eu vou ter um ponto de vista claro, alinhado, que necessariamente não aparece no primeiro parágrafo, mas ele tem que aparecer no texto. Melhor que ele apareça desde o início. São os melhores textos, são aqueles que já, desde o início, apresentam a tese. Mas nem todos são assim, tá? Então, o texto argumentativo, basicamente, tem que ter uma tese que vai ser defendida. Se não tenho tese, eu não tenho argumentação. Se eu não tenho tese, vai ficar lá para a dissertação. Porque eu só tenho argumentação se eu tiver tese. Tese é igual a quê? Aquela opinião que eu vou defender do início ao fim do meu texto. Se meu texto for bom, né? Para que eu tenha um texto argumentativo, então, além da tese, eu tenho que tentar convencer. Mas para eu tentar convencer alguém de alguma coisa, eu tenho que argumentar. Então, o segundo pressuposto fundamental é a apresentação de argumentos. Se eu não tenho argumentos, o meu texto argumentativo ele é muito frágil. Então, os argumentos são a exemplificação, apelo ao testemunho de autoridade, comparação por contraste, por semelhança, apresentação de causa e consequência. Isso que vocês estão vendo muito bem nas aulas de redação. Então, os argumentos eles servem justamente para sustentar a tese, para que ela possa ser aceita, para que ela possa ser considerada correta, ou seja, para que ela tenha um maior grau de persuasão. E tudo isso, gente, eu vou construir através do quê? De uma linguagem persuasiva. E aí vem as marcas linguísticas, então, dos textos argumentativos. Como é que eu vou apresentar uma tese e fazer o meu leitor acreditar que aquela minha tese é verdadeira, é correta, e que ele também precisa compartilhar essa mesma tese? Verbos no imperativo. Compre, ligue já, não perca essa oportunidade, faça logo a sua inscrição. São textos argumentativos. Eu estou tentando induzir, estou tentando modificar, gerar uma ação do meu leitor. Verbos no imperativo ajudam nisso. Uso de adjetivos. Essa é a melhor torta que você já viu. Esse é um texto imperdível. É um livro que você precisa ler, que eles são marcas de persuasão, marcas linguísticas. Expressões modalizadoras. O que são as expressões modalizadoras? Aquelas que modalizam um significado, que elas dão a forma, né? E essa forma é sempre persuasiva. É preciso, é necessário, é dever do Estado diminuir os juros, é imprescindível que o governo faça isso. Então, essas expressões, é necessário, é imprescindível, é dever, é de extrema urgência, quer dizer, essas expressões que são formadas por um verbo mais um adjetivo, são expressões modalizadoras, elas são marcas, então, dos textos argumentativos. E claro que a linguagem culta, formal, ela também colabora muito nos textos argumentativos, porque ela vai ter, então, um uso, vamos dizer, mais completo.
Vamos ver agora, então, lembrando, então, que os textos argumentativos têm a tese, argumentos e uma linguagem persuasiva. Vamos ver se esse texto aqui, de fato, é um exemplo de texto argumentativo. Vamos ver aqui. Os debates bioéticos sobre a eutanásia, apesar de encontrarem grande apelo na sociedade globalizada, têm pouca relevância do ponto de vista da saúde pública no Brasil. São raros os pacientes, familiares ou profissionais que efetivamente desejariam realizá-los na prática, mesmo se esses procedimentos fossem permitidos. Além disso, entre os oncologistas, que são os médicos mais expostos ao tratamento de pacientes terminais, ainda não há consenso de que, com a eutanásia, se possam melhorar os cuidados no final da vida. Um estudo envolvendo 3.299 membros da Sociedade Americana de Oncologia encontrou que a eutanásia teve apoio de apenas 22% dos oncologistas. Entre os participantes da pesquisa, apenas 3,7% já haviam realizado eutanásia. Os oncologistas entrevistados também consideram que os pedidos de eutanásia diminuem com a melhoria dos cuidados paliativos. E aí, pessoal, esse texto é argumentativo, essencialmente, ou não é? Qual é a resposta de vocês? Sim ou não? Sim, isso aí, pessoal. Por quê? Eu já vou ter aqui, ó, a tese. Ele está querendo dizer que os debates têm pouca relevância do ponto de vista da saúde pública no Brasil. Quer dizer, tudo que se sabe ainda é pouco para se pensar na questão-chave aqui que ele está discutindo, que é a questão da eutanásia. E aí ele vai trazer uma série de argumentos. Ó. São raros os pacientes. Tarará, tarará. Aqui, outro argumento. Entre os oncologistas. Tarará, tarará. Aí traz um dado, né, de uma pesquisa, um terceiro argumento. E aqui ele traz ainda um quarto argumento. Quer dizer, ele trouxe 4 informações diferentes, 4 argumentos diferentes, para dizer que o debate sobre a eutanásia ainda não está totalmente esclarecedor e que ele tem pouca relevância do ponto de vista de saúde pública. Quer dizer, ele tem uma tese que é defendida por vários argumentos diferentes, que eu marquei ali 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que aqui eu tenho a ênfase, sim, na argumentação, que ele está, desde o início, desde a primeira fase, ele já se posicionou, ele apresentou a opinião muito clara ali com os verbos no presente, né? Olhem só, os debates bioéticos têm pouca relevância. Tem no presente com qualificativo, né? Com opinião bem clara. Tem pouca relevância. Então, vai marcar, então, que ele está discutindo o tema, mas se posicionando. Se tem pouca relevância, e ele vai trazer 4 argumentos diferentes, ele está tentando nos convencer que a gente também acha que esse debate ainda tem pouca relevância, que ele é muito incipiente ainda para a gente realmente pensar na eutanásia do Brasil. Então, gente, para a gente ir finalizando essa parte aqui dos textos argumentativos, vamos completar esse quadrinho aqui. Eu vou colocar a argumentação aqui, vou escrever agora em preto, para a gente continuar esse nosso quadrinho. E para a gente fixar o que é, então, a ênfase, a essência dos textos argumentativos. Então, vamos ver que a argumentação, ela, essencialmente, é o que ela faz? Ela busca defender uma tese, que é um ponto de vista, e, para isso, ela tenta convencer também, né, o leitor sobre a importância, a veracidade, a adequação dessa tese. Então, palavra-chave quando a gente pensa na argumentação. Tese e essa questão de persuasão, né? De convencer o leitor sobre aquilo que está sendo apresentado. Como é que ela faz isso, gente? ênfase, então, verbos no imperativo, uso de adjetivos, locuções adjetivas, a presença, então, de vários argumentos. Vou apagar aqui. A linguagem, ela é basicamente com a mescla da denotação e da conotação em alguns casos. Na publicidade, ela é essencialmente conotativa, que vai gerar duplo significado justamente para tentar chamar a atenção do leitor. E nós vamos encontrar nos anúncios publicitários, nos cartazes publicitários,
Vou botar aqui cartazes também. Publicitários. A gente vai encontrar isso nos artigos de opinião. A gente vai encontrar nas charges, nos editoriais. A gente encontra também a argumentação. Carta aberta, vou colocar aqui em cima, que é um outro gênero textual típico. São essencialmente, então, a carta aberta, os anúncios publicitários, os cartazes publicitários, as propagandas, os artigos de opinião, as charges editoriais, são textos essencialmente argumentativos. Então, é bem importante que vocês tenham essa noção para que vocês não confundam a dissertação da argumentação. E a gente pode chegar a uma conclusão bem clara que os textos argumentativos, gente, eles são sempre dissertativos, né? Porque eles sempre têm informações que elucidam, que esclarecem melhor o assunto sobre o qual se está escrevendo. Mas o contrário não é verdadeiro, quer dizer que os textos dissertativos não necessariamente são argumentativos, a não ser que sejam os textos dissertativos argumentativos mesmo, porque a dissertação expositiva não é argumentativa. Pessoal, agora nós vamos para o último modo, que é a injunção, que são informações bem importantes que aparecem também no Enem. Olhem só, injunção, gente. Essa palavrinha pode ser esquisita, pode ser nova, mas precisa sim ser compreendida para você que vai fazer o Enem ou as provas de vestibulares em 2018. Então, vamos compreender o que é a injunção. Bom, gente, é o encadeamento de ideias com a finalidade, agora vamos marcar aqui, acompanhando na tela, instruir. Essa palavra aqui é chave. Gente, instruir é explicar como uma coisa acontece, como é que você vai instalar um produto, como que você vai desenvolver uma receita culinária. Instruir, né? Informar, educar o leitor, né? Utilizando, então, verbos no imperativo. Isso é uma marca linguística dos textos injuntivos. Então, nos textos injuntivos, o objetivo é transmitir para o leitor mais do que informações e visa, sobretudo, a instruir e explicar, sem a finalidade de convencer por argumentos. Lembrem sempre dos manuais de instrução, das receitas culinárias, que dão dos tutoriais, né? Então, já vou colocar aqui onde é que a gente encontra, quais são os gêneros textuais, né? Receita culinária. Culinária a gente encontra. Nos manuais dos produtos que a gente compra, de celular, geladeira, de forno, micro-ondas. Nos tutoriais, quando a gente quer aprender a fazer alguma coisa, né? Como a gente instala um aplicativo, primeiro faz isso, aquilo, aquele outro, daquele passo a passo. Tá? Então, por isso que a gente diz que o principal objetivo dos textos que são injuntivos é instruir o leitor a fazer alguma coisa, é esclarecer quais são os procedimentos, né? Vou colocar aqui, explicando passo a passo, vamos dizer assim, para vocês não esquecerem. Então, são aqueles textos que a gente tem instruções e explicações de como a gente vai realizar determinada atividade ou determinada ação. Nós não temos, então, o objetivo nos textos injuntivos de convencer por meio de argumentos. São os textos injuntivos, mesmo que eles tenham verbos no imperativo, abra, feche, faça download, enfim, não é com o objetivo de convencer, é de instruir. Então, eles vão apresentar indicações para a realização de um trabalho ou a utilização correta de um instrumento ou de ferramentas. E aí, gente, agora fiquem bem alertas, isso aqui pode ser mais uma novidade ainda, tá? A gente está falando dos textos injuntivos, mas os linguistas, eles fazem uma diferenciação entre textos injuntivos e prescritivos. E aí fiquem ligados, porque essas duas palavras, sim, essas duas palavras podem aparecer e já apareceram nas provas de Enem e de vestibular. E aí tem uma diferença sutil entre os textos injuntivos e os textos prescritivos. Mas é bem simples, tá? Vamos ver aqui, gente. Nos textos que são injuntivos, eles vão apresentar instruções, mas sem ser uma atividade coercitiva. Quer dizer, não é uma regra, não é uma obrigação. Quer dizer, se você quiser instalar bem
a máquina de lavar que você comprou, você vai seguir aqueles passos. Mas não é obrigatório. Ele não está dizendo que isso é obrigatório. Ele está te instruindo. Nos textos prescritivos, são coercitivos. Por exemplo, vocês sabem que vocês têm, a partir de hoje, para pedir, hoje, que é dia 5 de abril, para pedir a isenção na inscrição do Enem 2018. E vocês têm um prazo. Então, ali no edital do Enem, tem essa regra, que é somente a partir de hoje. Isso é uma regra. Então, é prescrição, é ordem. Se vocês não fizerem de hoje até 11, obrigada, Leopoldo, caiu. Então, fora, não tem mais direito à isenção. Então, tem essa regra, quer dizer, é uma obrigação. De dia 5 ao dia 11 de abril é o período para fazer o pedido de isenção de taxa do Enem 2018. Então, ali no edital, que é outro exemplo de texto nessa ordem, o caráter é de obrigação. É tal jeito, se você não chegar em tal hora, o portão vai ser fechado e não vai ser aberto para você entrar atrasado. Quer dizer, ele tem uma série de regras que você precisa obrigatoriamente cumprir. Então, é um caráter coercitivo. Então, por isso que os linguistas fazem essa diferenciação, que os injuntivos são os textos que buscam instruir e os que buscam instruir com caráter coercitivo são os textos prescritivos, tá? Então, olhem no quadrinho aqui na nossa tela, que eu acho que elucida bastante. Os textos, então, injuntivos, eles informam, eles ajudam, eles aconselham, eles recomendam, eles propõem. Mas eles não dizem que é uma regra. Não são, então, esse caráter proibitivo, prescritivo. Então, liberdade de atuação ao interlocutor. Receitas culinárias, as bulas de remédio, os manuais de instrução, os livros de autoajuda. Olhem só os livros de autoajuda que nos ensinam como a sermos mais felizes, a formarmos uma família perfeita, a educar perfeitamente o filho. São os textos injuntivos. Então, eles aconselham, eles instruem. Agora, os textos prescritivos, eles também apresentam instruções, mas com caráter de obrigatoriedade. Eles impõem, eles exigem, eles ordenam, né? Para que essas determinações sejam cumpridas. Porque, se não forem cumpridas, haverá, então, efeitos. Então, nos textos prescritivos, a gente tem os contratos, contrato de aluguel, por exemplo. Não tem um monte de regra que a gente tem que cumprir, tempo mínimo, tempo máximo, multa, essas coisas todas. Quer dizer, são uma regra de obrigações, está instruindo quais são os procedimentos. Os códigos, a gente está falando do Código Penal, por exemplo, né? A nossa própria Constituição Federal, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, elas têm regras, né? Elas impõem regras de comportamento, então elas são textos prescritivos. Os editais de concursos públicos também, eles têm regras de quando você faz inscrição, quando você é isento, quando que será homologada a inscrição, quando que serão divulgados os resultados. Tem todos os prazos que são obedecidos, são regras. Então, esses textos são chamados de textos prescritivos, né? As regras de trânsito, tudo aquilo que você pode e que você não pode fazer. Então, esses são textos prescritivos. Então, vamos colocar aqui que textos injuntivos são diferentes de textos prescritivos. Com a diferença de quê? Porque esse aqui vou colocar aqui em preto, é instrução com caráter de regra. Como regra, obrigação. Então, aqui são os textos injuntivos e aqui são os prescritivos. Os editais de concurso, por exemplo, e a Constituição Federal, a Constituição Estadual. Então, injunção é diferente de prescrição, mas os dois têm um objetivo comum, que é instruir. E a Constituição, os editais, eles também têm o passo a passo, tem tudo organizadinho, né? Uma série de informações organizadas em itens, subitens. Então, essa instrução bem organizada. Vamos aqui para as características, então, dos textos injuntivos e dos textos prescritivos. Nos textos injuntivos, como os manuais, as receitas culinárias, tem um procedimento, né? De como você tira o produto da embalagem, como é que você instala, como é que você lava pela primeira vez, antes do primeiro uso. Então, procedimentos, né? De uma forma, sugerem como é que a gente vai proceder. Com uma liberdade de atuação. Não dizem que em 24 horas a gente tem que instalar um produto, né?
a gente vai citar um produto quando for o primeiro uso, não tem um tempo determinado, né? A linguagem é simples, ela é objetiva, a linguagem é denotativa, né? Os verbos, né, fazer, no infinitivo, né, cozinhar por 30 minutos, assar em forno a 180 graus por 25 minutos, verbos no infinitivo ou no imperativo, asse por 20 minutos, cozinhe em fogo baixo, né? Ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito, né? Cozinhar, fazer, né, são indeterminação do sujeito. Já nos textos prescritivos, esses que têm essas orientações como regra, como obrigação, eu também tenho orientações de como é o procedimento. Mas não tenho essa liberdade, né? Eu tenho que seguir aquelas regras para não sofrer punições. Por isso, o caráter coercitivo. Lembrem da Constituição Federal, né? Então, por exemplo, você não pode votar antes dos 16 anos. Dos 16 aos 18 é facultativo. A partir dos 18 é obrigatório votar, até os 70. Depois dos 70 é facultativo. Quer dizer, são regras. Então, tem um poder, um caráter coercitivo ali, né, como obrigação, aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Linguagem também é objetiva e simples, e os verbos também são com as mesmas características. Exemplo aqui de um texto injuntivo. Derreta uma colher de sopa de manteiga numa panela de fogo, acrescente uma lata de leite condensado, em seguida junte 4 colheres de chocolate em pó, né, a receita aqui do tradicional brigadeiro. Quer dizer, vai ordenando, né, de como proceder para chegar àquele produto. Aqui outra receita culinária, um sorvete fit de banana, que tem, então, os passos, né, de como proceder para realizar aquele produto. E aqui um texto prescritivo, né? Um edital 101 da Universidade Federal de Uberlândia. O pedido de isenção deverá ser solicitado, olha a regra, das 12 horas do dia 22 de abril até as 16 horas de 4 de maio. Quer dizer, deverá ser encaminhado o requerimento de inscrição em próprio campo, devendo o candidato informar seu número de identificação social. Quer dizer, tem regras específicas. Então, só para marcar, gente, que os textos injuntivos e os textos prescritivos, os dois têm o objetivo de apresentar instruções de como o leitor deve proceder naquelas respectivas situações. No entanto, tem uma diferenciação. Os textos injuntivos, eles não têm um caráter de obrigação, têm esse caráter coercitivo, eles instruem, enquanto que os prescritivos, eles têm esse caráter de regra, de algo obrigatório, né? Mas os dois têm pontos em comuns, né? Sempre, gente, a linguagem vai ser objetiva e simples, porque não interessa, então, ter dupla interpretação, não interessa a ambiguidade, todo mundo tem que ler e entender o que é para fazer. Ponto. É isso que interessa, porque eles são instrutivos, né? Objetiva e simples. Os verbos, eles podem aparecer, né, no infinitivo ou no imperativo. E também são textos organizados, né, em seções. Justamente para facilitar esse passo a passo, esses procedimentos, né? Olha as receitas culinárias, ela é dividida em ingredientes, modo de fazer, e depois as possibilidades de variação, tempo de preparo, quantidade, né? As unidades possíveis naquele prato. A mesma coisa dos textos prescritivos, como o edital, a Constituição, eles são organizados, né, por artigos, ou artigos incisos, parágrafos, ou simplesmente com seções numeradas, no caso dos editais. Quer dizer, eles têm uma organização justamente para facilitar essa instrução. Pessoal, então, hoje a nossa aula termina com essa parte, então, muito importante, que é a gente conhecer esses modos, esses 5 modos centrais de organização dos textos. Notem que são modos, nós não estamos falando de gêneros textuais. Então, saber o que diferencia, o que marca a descrição, a narração, a dissertação, a argumentação e a injunção é fundamental para a sequência dos conhecimentos que nós vamos ver ao longo da disciplina de língua portuguesa e estudos de texto. Eu sugiro agora que você, hoje à noite, no tempo que lhe for mais adequado, você leia a apostila do material da aula 5, resolva as questões e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Um ótimo estudo a todos vocês.